Olá, olá! Hoje vamos começar mais uma live bem especial sobre as percepções das emoções através do olfato. Vou esperar aqui o pessoal chegando para batermos um papo bem bacana e vamos ter uma live hoje diferenciada. Olá, Kelly! Seja bem-vinda! Sim, hoje eu estou com óculos escuros. Hoje nós vamos conversar só através do campo emocional e vamos escurecer o campo racional, né? Então, hoje o tema da nossa live vai ser a percepção das emoções através do olfato. Deixa eu ver se eu consigo segurar aqui os comentários. Nunca fiz isso, deixa eu ver. Percepção das emoções através do olfato. Deixa eu ver aqui se eu consigo segurar, como é que eu seguro os comentários. Nunca fiz isso, de segurar comentários. Vamos ver se eu consigo aqui. Fixar comentários. A primeira vez que eu consegui. Deu certo. Isso aí. E aí, enfim, e vou contar como é que eu cheguei até esse ponto, né? De perceber o outro através do olfato. Então, deixa eu pôr aqui no óculos escuros já para eu deletar a minha razão, né? E focar aqui nas minhas emoções. Pois é, logo o nosso congresso já vai iniciar, que vai ser a partir do dia 12 de abril até o dia 15 de abril. O link está na minha bio, para quem ainda não fez a inscrição. E vai ser bem bacana, é um caminho que se abre, né? Na justiça, do ponto de vista sensorial. Perceber o outro através das percepções sensoriais. E eu vou tentar fazer lives essa semana através de todos os sentidos, né? Visão, olfato, tato, paladar e audição. Percebendo o quanto que isso é importante, perceber o outro, a emoção através do contexto sensorial. E quando nós conseguimos perceber a emoção do outro, você acolhe, né? Porque todo o nosso movimento, todo nosso comportamento, ele é oriundo de emoções, né? São as nossas emoções que conduzem os nossos comportamentos. Então, para isso, quem está escutando o outro que está passando por um momento de conflito, precisa, antes de mais nada, escutar essa emoção. Por que esse indivíduo está tendo determinados comportamentos? E um dos pontos é analisar a questão do olfato. O que tem a ver o cabelo aqui? O que tem a ver o olfato com as emoções? Observe que toda a nossa respiração é oriundo do olfato. Eu sempre digo que parece que nós estamos cheirando, querendo uma solução para algo que nós estamos no conflito, né? Então, a partir do momento que eu estou ansiosa, buscando algo, minha respiração ela se torna mais curta e eu vou ficando cada vez, buscando alguma solução. E é por isso que dá para resgatar o indivíduo que está no conflito apenas informando. Eu percebo que você está com raiva, percebo que você está ansioso, que sua respiração está ofegante, sabe? Então, com isso, você começa a trazer o indivíduo para perto de você. Ou seja, você começa a fazer uma certa empatia, né, com o indivíduo através da percepção do olfato do outro, né? Quem ainda não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, eu vou só fazer uma apresentação rápida. Quem sou eu e por que hoje estou com óculos escuros. Boa noite, Curvem Lúcia, não é isso? Curvem Lúcia, seja bem-vinda. Então, quem ainda não me conhece, meu nome é Sheila Rangel.
Meu nome é Sheila Rangel, sou mediadora judicial do Tribunal de Justiça da Bahia. Sou pioneira em justiça sensorial e que muitas pessoas perguntam o que é isso, como que surgiu essa justiça sensorial. Então, eu capacitei, foi em 2018, quase 100 pessoas com deficiência visual. E nessa vivência, né, com pessoas cegas, foi o meu despertar, né, para o lado sensorial. Aí eu percebi que nós nos comunicamos através dos 5 sentidos e com a nossa oralidade, com o desenvolvimento da nossa oralidade, nós vamos perdendo, sabe, essa conexão com o nosso olfato, com a nossa audição, com a percepção da nossa visão, observar com mais detalhe o outro. Então eu lembro bem de um amigo que foi um dos primeiros alunos do curso de mediação, feito por cegos, né, que eu capacitei cegos, e ele disse assim: Sheila, eu quero te conhecer pessoalmente. Eu achei isso assim, achei estranha, né? Eu disse, nossa, se ele não enxerga, como que ele quer me conhecer pessoalmente? E é justamente isso, pela questão sensorial, porque o indivíduo que não enxerga, ele vai te enxergar através do tato, sabe? Do olfato também, ele percebe sua respiração. Então existe uma outra comunicação sensorial que as pessoas com deficiência visual, né, as pessoas cegas desenvolvem, e por isso que tem uma sensibilidade maior. Por que tem uma sensibilidade maior? Não são pessoas diferenciadas. Qualquer um de nós, se nós perdermos a nossa visão, nós vamos aguçar o lado sensorial mesmo, né? E o emocional com mais preciosidade. Então, por isso que surge, então, esse contexto sensorial, que é para explicar ao mediador e ao árbitro também uma busca de uma escuta do emocional através do contexto sensorial. E ao iniciarmos uma mediação, a ideia é que possamos escurecer o nosso campo racional. Então, aqui nós estamos enxergando um ao outro, nós temos todo um campo visual. E esse campo visual está me trazendo algumas racionalidades. Eu estou analisando o outro, a sua roupa, sabe? A sua forma de vestir, sua forma de se comportar. E tudo isso é o campo racional, são as provas, o que eu estou vendo. E às vezes tudo que nós estamos vendo é uma ilusão, sabe? Às vezes existem provas que a prova está ali clara nos nossos olhos, sabe? Nós estamos enxergando, mas do campo sensorial, na verdade em si, é uma pura mentira, sabe? Às vezes se produz provas e aquela prova não é o que o coração está falando. Então a proposta da justiça sensorial é que antes de se perceber essas provas, de analisar provas, de analisarmos o que foi dito, o que foi feito, que nós possamos iniciar pelo contexto emocional, um diálogo, sabe? Uma empatia pelo diálogo no campo emocional. E para estimularmos esse campo emocional, a ideia é essa estimulação sensorial. E hoje o tema da nossa live vai ser a estimulação, a percepção da emoção do outro através do olfato. E aí você pergunta: nossa, isso é possível, perceber o outro através do olfato? Sim, é muito fácil. É muito fácil você perceber o outro através do olfato. Porque o indivíduo, quando ele está ansioso, ele vai estar com a respiração curta. E quando ele está com a respiração curta, significa que ele está com uma vibração vibracional baixa. Se ele está com uma frequência vibracional baixa, provavelmente ele está com emoções de raiva, de medo, de ansiedade. Então, por isso que nós precisamos tirar a nossa visão do campo racional e não iniciarmos uma mediação falando sobre os fatos, sobre o que ocorreu, do que foi dito em relação às provas, sabe? Mas começar através do que o outro está sentindo.
Isso aí é uma técnica muito bacana, porque aí você traz justamente o contexto de uma empatia. E isso tudo, essa minha construção para eu chegar até esse momento agora, é porque eu tive 2 caminhadas. Uma delas foi o CVV, fui voluntária do CVV, Centro da Valorização da Vida. Não sei se alguém aqui conhece, é aquele Disque 188, né, prevenção ao suicídio. E nós escutamos o outro através das emoções, nós validamos as emoções do outro, e para validarmos a emoção do outro, qualquer história que nos é contada, nós colocamos justamente uma venda, e isso se torna, de certa forma, secundário. Qualquer tipo de história é secundário, os fatos são secundários, porque o ponto principal, né, no CVV, uma das técnicas que nós utilizamos, é validar as emoções. Porque todo comportamento, tudo que o indivíduo faz, o comportamento do indivíduo, ele é oriundo de emoções. Se minha emoção estiver baixa, eu vou ter um determinado comportamento. Se minha vibração estiver alta, meu comportamento é outro. E é a mesma pessoa, né? E aí o contexto das emoções, através do olfato, você perceber o outro no contexto sensorial, isso é muito bacana, porque às vezes o outro liga para você, né? Você está numa ligação telefônica, então até presencialmente. Quando você coloca uma venda nos olhos por telefone é muito mais fácil. Agora presencialmente é um treino. Nós temos que treinar a todo instante, colocarmos uma venda para não escutarmos o que é dito, sabe assim, o fato concreto, mas abstrair isso e tentar ver aquela emoção que foi sentida. E não precisa entender a emoção, sabe? Apenas você valida a emoção do outro. Então, simples assim. Como é que nós fazemos os atendimentos no CVV? Simplesmente, percebe que isso está te deixando angustiado, esse fato te deixou triste. Pronto, o indivíduo vai desabafando, vai esvaziando o que está dentro de si. Com isso, quem está do outro lado gera uma empatia e aos poucos ele mesmo vai encontrando a melhor saída para o seu próprio conflito, né? Porque na própria mediação, nós sabemos que o ponto principal é estimularmos as partes a encontrarem os seus próprios caminhos, né, para a sua própria saída. Vou dar um exemplo aqui básico. Isso aqui foi uma sessão de aromaterapia que eu tive com Marcelo. Ele é aromaterapeuta, psicoaromaterapeuta, foi online. Logo, logo ele vai entrar aqui na live. E ele simplesmente percebeu minhas emoções através de uma cromoterapia. Eu escolhi algumas cores e aí ele foi percebendo como estavam as minhas emoções naquele momento, através de uma escolha das cores. Porque as cores, ele traz a frequência vibracional da emoção do indivíduo naquele momento. Com isso, ele preparou alguns óleos essenciais, fez uma mistura. Quem conhece os óleos essenciais da aromaterapia sabe do que eu estou falando, do poder, né, da aromaterapia para, através do olfato, equilibrar as emoções. Então, é possível sim observarmos como está a emoção do indivíduo naquele momento, né? Validarmos a emoção do indivíduo naquele momento do conflito. E aí, quando o indivíduo ele valida, ele percebe que ele realmente, ou ele está ansioso, ou ele está com raiva, ou ele está, sabe, com medo, seja a emoção que for, ele percebe isso, é possível. Isso aí já é bacana, porque para você elevar a frequência vibracional, o primeiro passo é a percepção da sua emoção. Depois você faz sua autorregulagem. E com isso, sua respiração já vai tendo uma melhoria. Porque quando você melhora a sua respiração, você vai oxigenando, né, o seu cérebro e assim vão vindo novas possibilidades para a solução de um determinado conflito. E voltando ao caso aqui da aromaterapia, desse blend que Marcelo fez para mim, ele percebeu as minhas emoções, fez a mistura dos óleos e
quando eu sinto a necessidade, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, ou uma vez por dia, eu simplesmente coloco só uma gota aqui na mão, uma gota apenas na mão, esfrego assim na mão, ó. Cheiro, aqui já tem um aroma bom. Além do aroma, ai que gostoso. Além do aroma, tem as propriedades dos óleos essenciais que foram correlatas às emoções que eu estava precisando, né? Que me traz mais equilíbrio. Então é possível sim você perceber a emoção do outro, validar a emoção do outro, porque você gera uma empatia. E essa possibilidade de termos também aromaterapeutas, né, antes das mediações, para ele perceber a emoção, validar a emoção, as partes que estão no conflito, perceberem sua própria emoção e às vezes até o estrago que aquela emoção está fazendo no próprio corpo. E aí você começa com o cenário do autocuidado, sabe, com o seu próprio corpo. Aí você percebe, nossa, eu estou com determinado comportamento em função de determinada emoção. Aí você traz o contato da sua emoção com você mesmo. E muitas vezes o que nós percebemos no conflito é uma autodestruição. O indivíduo não se percebe mais. Ele fica tão focado na história do conflito, que ele se descuida de sua emoção, do que essa emoção está provocando de estrago na sua saúde, nas suas relações, né? E por isso essa importância de termos terapeutas sensoriais para fazer essa conexão das emoções, essa autopercepção, levar o indivíduo a perceber que emoção que está ali, junto daquela história, daquele conflito, né? Porque até então o conflito, a história, ele se torna um ponto principal, sabe, de todo aquele enredo. E ali, durante as mediações, eu percebi a destruição que existe numa família, não só nas partes que estão em conflito, mas com os filhos também, doenças acontecendo, tudo oriundo de emoções. E às vezes o próprio mediador, ele pode ter esse gatilho ao iniciar uma mediação. Entende? Como que eu vou gerar uma empatia com as partes? O mediador, ele tem todas as técnicas, que as técnicas são maravilhosas. E antes das mediações, a ideia é que tenhamos um aromaterapeuta, musicoterapeuta para estimular a audição, né? Um massoterapeuta para estimular o tato. E hoje, como o tema é aromaterapia, que é a questão do olfato, depois dessa oficina sensorial, é interessante que o mediador, se ele quiser, ele comece o seu gatilho da empatia, observando a respiração das partes. Então, se você começa uma mediação, né, tem toda aquela abertura da mediação, e só observar a respiração e falar, né, para o indivíduo: perceba que você está ansioso, sua respiração está ofegante. Só testem isso para ver. Quem é mediador aqui vai perceber como imediatamente já se ganha, sabe, assim, a empatia das partes. Porque as partes gostam quando nós percebemos eles como seres humanos, sabe, assim, percebemos na sua essência o que ele está sentindo, sua emoção, como é que sua emoção está pulsando. Nossa, é um atendimento de pessoa para pessoa, sabe, assim, de alma para alma. É você ter esse cuidado com o outro, de conversar, de olhar, nossa, como é que voz é essa? Eu sempre, quando converso com uma pessoa que tem deficiência visual, isso eu acho bárbaro com eles, que eles sempre falam assim: Sheila, que voz é essa? Você não está bem. Então, isso me chamou a atenção. Foi essa questão sensorial, foi nessa convivência com as pessoas com deficiência visual, que primeiro, antes da fala, sabe, antes da razão, primeiro eles fazem uma varredura da sua respiração, que é na respiração que sai toda a carga elétrica, sabe, que está dentro da gente. Então, o olfato,
e o tom da voz é uma conexão praticamente única. Como eu respiro, é a forma como eu vou falar. Se eu respiro muito rápido, respiração ofegante, minha voz fica meio trêmula, fica cansada. Observe uma pessoa quando está nervosa numa apresentação. Como que está justamente a respiração? Totalmente ofegante, totalmente pequena. Então, por isso que é importante trabalhar primeiro o olfato, né? Para que essa respiração se estabilize. Essa respiração se estabilizando através de um olfato, o tom da voz vai sair com cargas mais leves. Então, tudo começa com o olfato, com a respiração. Então, a importância de uma aromaterapia antes de uma mediação é de fundamental importância para equilibrar as emoções. Nós sabemos que todo conflito, ele se autorregula, né? Que é o indivíduo que vai se autorregular. Mas, quando estão no conflito, já perdeu esse controle. Por isso a importância de termos um profissional, por isso que surge, né, a figura do mediador, para auxiliar as partes a encontrarem sua melhor saída. E o mediador, por sua vez, para ele não receber a sua carga tão pesada, é importante que ele tenha um terapeuta sensorial. E esse terapeuta sensorial é aquele que vai fazer aquela estimulação, os gatilhos sensoriais para o indivíduo fazer essa conexão com suas emoções. Isso aí, Marcelo, falei aqui de você, do blend que você preparou. O Marcelo está aqui nos escutando, foi ele quem preparou esse blend para mim. Foi online, uma sessão online, que nossas mediações agora vão ser online. E aí, com essas mediações online, as oficinas sensoriais também serão online. Então, o terapeuta sensorial vai perceber as emoções e depois vai promover um equilíbrio, né, através de estímulos. E Marcelo fez essa sessão comigo online, mandou para mim via correio, né? Aqui tem os óleos essenciais próprios para as minhas emoções. E pense, não, isso aqui é mágico. Para, né, Marcelo? Para com isso. O que é isso? Porque isso daqui é imediato. É só utilizando, só quem conhece realmente a aromaterapia para poder entender como de fato você consegue equilibrar, mas é rápido, bateu, levou, né? As emoções. Então você consegue perceber o indivíduo pelo olfato e consegue também equilibrar as emoções pelo olfato. E aí, quando eu ponho esse óculos escuro, eu informo que nós precisamos colocar realmente uma escuridão na nossa mente, na nossa visão do campo racional. Porque é o nosso racional que traz muitos estragos, viu? Muitos estragos. Porque às vezes o que eu vejo não é o que eu sinto. O que eu falo não é o que eu sinto. Então a proposta da justiça sensorial é primeiro fazermos um diálogo do campo emocional. E esse campo emocional, a proposta é através de um diálogo sensorial. E aí sim, depois desse diálogo que nós vamos entrar aí no campo racional. Então, para isso, precisamos sim colocar essa venda e essa escuridão e deletar esse campo racional. Então, aqui nesse momento, eu não quero saber de nada de histórias, o que é que aconteceu aqui, o que é que aconteceu ali, sabe? Eu só quero saber do outro, o que é que o outro está sentindo. Quero perceber o outro, né? Às vezes o outro nem sabe o que ele está sentindo. Meu primo aqui, Zé, que prazer você aqui. E nesse contexto aqui de trazermos para mediação, né, tanto judicial quanto a extrajudicial, que nós estamos com todo o apoio realmente da EMAB, Escola dos Magistrados aqui da Bahia, que estou muito feliz com esse acolhimento e que em breve nós vamos fazer sim essas oficinas sensoriais antes, né, de conflitos no judiciário. E também as câmaras já estão demandando muito
que nós temos que quebrar esses paradigmas, como que se resolviam conflitos antes, né? Que era sempre focado em provas. Então, a proposta da justiça sensorial é esquecermos as provas e primeiro estimularmos ao máximo esses gatilhos sensoriais. E aí depois sim, tem que ir para as provas, que faz parte, né, do contexto. Mas aí vocês vão perceber que ao chegar nas provas, de repente nem vai chegar nas provas. Porque o próprio indivíduo já vai começar a se elaborar. Vai elaborar já suas emoções, seus sentimentos. E ali ele já vai encontrar rapidamente suas soluções. E assim, a aromaterapia, eu estou assim bem encantada, viu, Marcelo? Como a rapidez é muito rápido. E assim, a proposta é que essa percepção do olfato, um aromaterapeuta, por exemplo, se fizer uma sessão de as oficinas sensoriais antes, né, das mediações, seria um dia antes, mais ou menos, para que as partes consigam elaborar, né, o que é que eles estão sentindo. E depois sim que vai começar uma mediação. E ali eu venho trazendo também um novo conceito também dos advogados sensoriais, Marcelo. O que seriam esses advogados sensoriais? Seriam aqueles advogados que já têm no seu escritório parcerias com terapeutas sensoriais. Entende? Então, assim, ele recebeu uma demanda, ele já pode inserir ali no seu contrato parcerias com terapeutas, porque até o dia que iniciar uma mediação, esse advogado ele já pode encaminhar as partes para os terapeutas, porque assim, o que nós percebemos é que as partes demandam muito dos advogados como se fossem seus terapeutas, né? E aí o advogado ele termina acumulando duas funções. Uma, ele termina sendo um terapeuta, que não é a função dele, e que às vezes ele se embola ali no conflito, ele compra a briga, fica furioso com a briga, entende? E, enfim, e além do papel dele como advogado, né? Então, por isso que é bacana que os escritórios de advocacia façam essas parcerias com os terapeutas integrativos, né? Os sensoriais, que eu dei o nome sensoriais, que para eles, de repente, surge até um acordo antes mesmo da mediação. E aí você pode fazer uma mediação extrajudicial, que você conseguiu promover essa estimulação. E mesmo se o processo já estiver judicializado, e se ocorrer algum acordo, pode justamente já fazer esse acordo e depois solicita a homologação, se for um caso já de processos já estão judicializados, ou então se ainda não judicializou, isso vai ajudar muito. Então é muito bacana escritórios de advocacia já com parcerias com terapeutas. E isso vai ser bom para o advogado, a imagem do advogado perante o cliente, isso é uma questão competitiva. Isso vai ser bom para o advogado, porque ele não vai ter aquela sobrecarga também, sabe, de ser demandado como um terapeuta que ele não é, mas as partes estão no conflito e demandam. Quem é advogado sabe mais do que eu, o quanto que é sufocante, né? Marcelo falou alguma coisa aqui, simplesmente maravilhoso. Marcelo empolgadão mesmo. Graziele, que linda. Linda, vamos melhorando, né? Vamos melhorando. Então, o ponto principal é esse mesmo, escutarmos o olfato e escurecermos o nosso campo racional. Nós precisamos escurecer esse contexto racional para escutar o emocional do indivíduo. Porque sabe que qualquer historinha, ela é fruto de emaranhado de emoções. E aquela emoção precisa elevar aquela frequência. Quem conhece aquela frequência, aquela tabela da frequência, a ideia básica é suspender um pouco a vibração, porque ali começa a surgir a solução. E é o que o Marcelo falou aqui. A justiça sensorial chegou para transformar as profissões da nova era. E é verdade, Marcelo, isso aí é uma sacada até competitiva mesmo, sabe? Do contexto competitivo para os próprios advogados que queiram quebrar seus paradigmas, vai ajudar muito na sua competitividade, na sua visão
perante os clientes. Vai ajudar muito também aos mediadores, porque vai reduzir aquela carga que nós recebemos. Então, nós vamos ter a mediação tradicional e a mediação sensorial. A mediação sensorial é aquela que o mediador ele trabalha em parceria com o terapeuta sensorial. Então, o terapeuta sensorial ele faz a oficina um dia antes e no dia seguinte vem a mediação. E esse mediador sensorial é aquele que, além de ter essa parceria com o terapeuta, ele também tem a sua sensibilidade sensorial. Então, ele pode iniciar, sim, uma mediação percebendo o olfato e até discorrer, sabe, a conversa. Se ele teve uma sessão de aromaterapia, conseguiu equilibrar as emoções com os óleos essenciais. Quem conhece, às vezes assim, se eu conversar com quem não conhece, de repente pode pensar que é alguma viagem minha. Mas primeiro conheçam os óleos essenciais, a aromaterapia, para ver a potência que é e como é rápido essa transmutação das emoções. Eu mesma venho de uma área da área de exatas, né? E fiz doutorado em engenharia de produção e fiz a graduação em economia e gosto muito de resultados rápidos. Então, a terapia sensorial, a terapia integrativa, para mim me trouxe um olhar e uma rapidez, sabe, nos resultados. Então, isso aí dá para contribuir muito, muito durante a resolução de conflitos. E um mediador sensorial, ele pode iniciar uma mediação fazendo observações das emoções que estão naquele momento. Então, ali vai gerar uma empatia, que é um dos princípios básicos, né? Um dos pontos, básicos da mediação. Gerar empatia. E quando você percebe a emoção do outro, você está mostrando que está preocupado com o outro como ser humano, né? Então, o olfato é um ponto principal, bacana, para você começar uma mediação gerando uma empatia, só percebendo como é que está a respiração, sabe? O olfato do outro. Observe, quem está ansioso está cheirando, buscando, ansiando por uma resposta, sabe? Ele não está tranquilo. Então, isso aí é muito fácil você perceber um conflito através do olfato do outro. Ele cheira solução rápida. Ele não está em paz. Então, você pode começar com esse gatilho de uma conversa falando sobre isso, quem é mediador, né? Estou percebendo sua emoção X, que vocês estão ansiosos, tal, pela sua respiração. E ali você ganha a pessoa. E aí, depois que você desgastar bastante uma conversa, desenvolver bastante uma conversa em função daquele ponto da emoção, aí depois de lá pelas tantas, aí você fala da historinha. E a historinha, com certeza, já vai vir com soluções para um conflito, simplesmente com o gatilho do olfato. Você vai perceber onde está a destruição ali da emoção que está detonando o corpo, não está encontrando a solução, o corpo, a mente está embaralhada. Você pode propor também, se ele não passou pela aromaterapia, que ele entre em conexão com a aromaterapia, ou com uma musicoterapia também, que vai trazer uma elevação vibracional. Enfim, um mediador sensorial é aquele que se preocupa, em primeiro momento, com essa elevação vibracional e escurece, de certa forma, a razão para a resolução de um conflito. E Marcelo aqui falando, estou realmente impactada e muito feliz com esse movimento incrível. Pô, Marcelo, eu também estou, assim, impactada, viu? Porque foi muito rápido. E a aceitação também está muito rápida, muito rápida. Nós vamos ter um curso de justiça sensorial, que ali eu explico passo a passo, né? De como é que faz esse método. As estratégias também dos escritórios de advocacia, escritórios sensoriais, câmaras sensoriais, mediadores sensoriais, a percepção do comportamento do indivíduo, se ele
visual, o auditivo, o sinestésico. Você sabia que às vezes um conflito inicia pelo comportamento sensorial do indivíduo? Meu primo, não sei se ele ainda está por aqui, Antônio José, nós tínhamos uma tia, que ela já faleceu, a tia Adelinha, ela era totalmente visual. Quando ela chegava num lugar, nossa, ela observava tudo, o lustre de uma casa, um quadro, olhava a pessoa de cima a baixo, como é que estava vestida, não estava, enfim, ela era muito, muito visual, detalhista. Já uma outra pessoa, que às vezes é mais auditiva, vai perceber o que o outro disse, sabe? O outro que é sinestésico vai perceber o indivíduo mais pelo que o outro sentiu. Você entende? E às vezes um conflito ele é totalmente oriundo pelas percepções sensoriais do outro. Um percebeu uma coisa, o outro escutou outro, o outro viu algo, sabe? Então, o mesmo fato é percebido de formas diferenciadas. E assim, às vezes, começa um grande conflito. Porque às vezes você conta uma história, certo? Aí uma pessoa diz assim, eu não vi nada disso. Aí o outro diz, eu vi. E aí o outro ainda complementa, eu ainda escutei determinada coisa. E o outro, não, eu já senti que foi outra coisa. Então observe, as percepções sensoriais, elas dão campo para um grande conflito. Então, independente, mas isso aí faz parte do indivíduo, independente se ele é sinestésico, se ele é auditivo, se ele é visual. O importante é você observar, acolher e tentar corrigir um pouco, sabe, aquelas emoções para que ele encontre sua própria solução, né? Então, esse aí que é o ponto principal. A nossa live de hoje foi bem rápida, só foi para poder mostrarmos que temos um gatilho, sim, e é uma prática também do próprio mediador, utilizar a percepção do olfato para iniciar um diálogo entre as partes, para mostrar o quanto que você está realmente preocupado com as emoções dele. E se você está percebendo que algo não está legal com aquela parte que você está conversando, pode desenrolar mais a conversa, proponha também, sabe, outras terapias integrativas, e o mediador sensorial, ele pode sim parar a mediação para contactar com o terapeuta sensorial. Durante uma mediação sensorial, sempre temos um terapeuta de plantão que acompanha aquele caso, né? Então, como é que se dá uma justiça sensorial? Na mediação, você vai escolher o mediador e vai escolher também o terapeuta sensorial que vai acompanhar aquele caso. Então, aquele terapeuta, ele fica de plantão à disposição das partes, dos advogados. E o bacana é que ele não foca apenas nas partes, mas também nos filhos das partes, sabe? Quem está acompanhando aquele conflito. Então, esse terapeuta, ele está atento às emoções, né? E está atento também no olfato. E o que o Marcelo falou aqui. Sempre muito obrigado por fazer parte desse projeto incrível. E nós nos conectamos, não foi, Marcelo? Foi muito bacana. E Marcelo está dando uma contribuição incrível mesmo nesse projeto. Olha meus olhos essenciais como estão já no finalzinho. E eu estou aqui, nossa. E é muito rápido, né, Marcelo? O que é isso? Você usa, cheira. Nossa, você esquece aqui o campo, ó, racional. Só sente, sua respiração melhora, você se equilibra rapidamente. Nossa, eu assim amei. E Marcelo foi um presentão que apareceu no caminho. Não só Marcelo, nós estamos com um grupo de 10 terapeutas sensoriais para o início, né, desse projeto piloto. Então as câmaras já estão observando, sinalizando, porque assim, as oficinas sensoriais presenciais eram super simples, né? Você iria reunir ali musicoterapeutas, massoterapeutas, aromaterapeutas, um coffee break para estimular o paladar, que tem que ter um paladar, né, para estimular. Mas o online nós começamos a desenvolver com esse grupo, e que em breve nós vamos colocar isso aí em prática, vamos coletar os dados e isso aí vai disseminar aí pelo Brasil inteiro.
né? Então, o congresso vai acontecer agora no dia 12 até o dia 15. Quem ainda não fez a inscrição vai ser online, gratuito e com certificado da EMAB, da Escola de Magistrados aqui da Bahia. E vamos ter um curso que nós já estamos com 70 inscritos, né? O curso ele já é completo, vai ser 30 horas, vai ser para advogados, mediadores, árbitros, terapeutas também. E vai ser bacana porque ali vai ser uma interação também entre os terapeutas, né, entre os advogados, os mediadores, então todo mundo ali já se conhecendo e já utilizando já esse método. Então tem muita coisa bacana também. Então, antes de mais nada, participem do congresso e essa semana inteira eu vou fazer aí lives para conversarmos um pouco e sempre lembrando desse nosso congresso que começa aí dia 12. Estou assim muito feliz, Marcela aqui falando. Os óleos essenciais têm esse poder de elevar nossa frequência e nosso campo vibracional. Caramba, o negócio é demais mesmo, viu, Marcelo? É demais mesmo e é rápido. Eu gosto de rapidez, esse negócio lento não, tem que ser rápido. E ele ajuda a equilibrar, então você vai fazendo um tratamento também, e assim o bacana é que você não só tem esse terapeuta sensorial antes das mediações, mas também após a assinatura dos acordos. Porque você precisa digerir também aquele acordo que foi feito. Precisa ser cuidado. Então, existem esses terapeutas que vão justamente ajudar. Existe uma diferença entre terapeuta holístico e terapeuta sensorial. O que nós estamos trabalhando são os sensoriais. São aqueles que estimulam os 5 sentidos para gerar gatilhos emocionais e alterar o comportamento do indivíduo e elevar a sua frequência vibracional. Porque quando eleva a frequência, a mente expande, né? E aí o próprio indivíduo vai buscando a solução para os seus próprios conflitos. Beleza? Então, hoje nossa passagem aqui foi só rápida, só para lembrar do nosso congresso, e vamos escurecer um pouco o nosso campo racional, porque é isso que às vezes estraga as nossas vidas, né? Focar no racional, o sentir, o cheirar, né? Tudo isso faz uma diferença grande. Vocês já perceberam também, para 2 namorados, eu coloquei até no meu post ali a figura de 2 namorados, você não precisa de mais nada, você só fica ali, ó, na frequência olfativa, você fica sem falar nada, só equilibrando o que um sente, o que outro cheira, sabe? Aquele cheiro no pescoço, e você fica ali abraçado e parado horas e horas, porque a frequência está equilibrada. Agora, se um estiver com a frequência baixa e outro elevado, você não consegue ficar muito tempo abraçado e conectado com o outro, né? A frequência olfativa, né? O olfato, a respiração, perceber o outro, te equilibra na frequência com o outro. Se um estiver mais alto, outro mais baixo, você precisa fazer esse equilíbrio para conseguir ficar perto do outro. E isso é muito forte. O olfato, ele vai fazer uma relação com a fala, né? E a sua fala, você vai ver o tom que vai sair. Aqui é justamente toda a carga elétrica que está dentro do nosso corpo. Então é isso. Hoje nossa live foi rápida, só para informar que nós temos sim como nos conectarmos com o outro pelo olfato. Perceba como o outro está respirando. E corrija. Busque um aromaterapeuta, que a correção é rápida. Certo? Então um abraço para todo mundo. E Marcelo, mais uma vez, obrigada aí pela parceria de sempre. Amigão, assim, Deus nos conectou aí pelo caminho. Obrigada também, Sandra, firme e forte aqui, muito obrigada pelo carinho. Grazi, que foi minha instrutora, Alda, nossa, muita gente bacana por aqui. Kelly, que também é uma arquiteta energética. Existe também a questão das terapias, né, dos ambientes. Que um ambiente precisa de pessoas e nesses locais os objetos têm energia. Então, ela trabalha também com a questão dessa regulação das energias dos objetos. Cada objeto que eu toco,
tem uma energia. Tudo tem uma energia. E também tudo precisa ser corrigido quando ele está em desarmonia. E se corrige através de técnicas do Feng Shui, né? Que essa técnica é uma técnica milenar chinesa que traz os elementos da natureza para dentro do ambiente, né? Os elementos da natureza, plantas, sabe? É um aquário, uma fonte de água, adesivos na parede com palavras positivas, enfim, tem tantas correções, tantas formas de você corrigir um ambiente que às vezes ele está doente, né? E existem profissionais para isso, assim como tem terapias para pessoas, existem também terapias para ambientes, sim, isso mesmo, né? Então, os dois precisam ter esse cuidado, né? A terapia dos ambientes e das pessoas. Enfim, então amanhã às 18 horas estou aqui com mais um outro tema, vou ver qual o tema, nós vamos bater um papo amanhã e não esqueça de se inscrever aí para o nosso congresso, será online e gratuito. Um abraço e obrigada a todos aí pela passagem aqui na live. Tchau, tchau.